Olá, boa noite. Boa noite. O Canção Nova Notícias começa com os seguintes destaques. Os preparativos para as celebrações da Semana Santa em Roma. Papa Francisco irá à Praça São Pedro celebrar a Semana Maior com fiéis e peregrinos. Campanha da Fraternidade 2022 é homenageada na Câmara dos Deputados. Consulta ao saque de até R$1.000 do FGTS começa nesta sexta-feira. Termina na próxima semana a cobrança de taxa extra na conta de luz. E na Terra Santa, a organização de encontros para estudar as raízes do Antigo Testamento. O impacto da Covid na educação. Escolas se adaptam para ajudar alunos na socialização após 2 anos sem convivência escolar. Quinta-feira, 7 de abril, dia do jornalista. E o Canção Nova Notícias está começando. No Vaticano, os preparativos para as celebrações da Semana Santa já começaram. Neste ano, o Papa Francisco voltará a celebrar na Praça de São Pedro, com os fiéis e peregrinos. A imagem do Papa Francisco sozinho nesta praça e as celebrações sem peregrinos ainda estão na lembrança. Tempo que marcou a igreja em todo o mundo, especialmente a Semana Santa vivida de dentro das casas e acompanhada somente pelos meios de comunicação. Porém, com as novas medidas de segurança, maior flexibilização das regras e a conscientização que os cidadãos assumiram, será possível viver a Semana Santa novamente perto do Papa. As tradicionais celebrações serão realizadas na Praça de São Pedro e no interior da Basílica. Os preparativos para a missa do Domingo de Ramos já começaram. A estrutura onde será colocado o altar já foi instalada e também as grades para delimitar os espaços onde o Papa Móvel passará. A Praça de São Pedro acolhe aproximadamente 300 mil pessoas durante as celebrações e atividades pontifícias. Já a Basílica de São Pedro comporta 60 mil fiéis. Nesta próxima semana serão realizados nestes 2 espaços os ritos litúrgicos da Semana Santa, todos presididos pelo Papa Francisco. As únicas atividades que o Santo Padre não realiza no Vaticano são a Missa da Ceia do Senhor, geralmente celebrada num presídio, e a Via Sacra no Coliseu. Todas as celebrações da Semana Maior, presididas pelo Papa Francisco, serão transmitidas pelo sistema Canção Nova de Comunicação. A primeira atividade do Papa Francisco inicia no próximo domingo, dia 10, quando o Santo Padre presidirá a Santa Missa do Domingo de Ramos na Praça de São Pedro. Na Quinta-feira Santa, Francisco presidirá a Missa do Crisma pela manhã na Basílica Vaticana. Na Sexta-feira Santa, seguindo a tradição, ocorrerá a celebração da Paixão do Senhor e, em seguida, o Santo Padre irá até o Coliseu para presidir a Via Sacra. Neste ano, o Papa Francisco confiou a preparação dos textos das meditações e orações para a Via Sacra a várias famílias ligadas a comunidades e associações católicas que realizam trabalho voluntário e de assistência, devido ao 5º aniversário da exortação apostólica Amoris Laetitia. O tríduo culmina com a Vigília Pascal no Sábado Santo e com a Santa Missa da Ressurreição no domingo, seguida da tradicional mensagem e bênção Urbi et Orbi. O convite do Santo Padre é para que todos os cristãos vivam intensamente a Semana Santa e que participem deste mistério de amor, iluminados pelo testemunho do Filho de Deus, crucificado e ressuscitado. A luce del Filho de Dio, crocifício e risorto. Pois é, Adriano, o tempo pascal já está batendo a nossa porta. E para vivenciá-lo melhor, da melhor maneira, é preciso buscar a reconciliação com Deus por meio da confissão. Confira na reportagem de Emerson Tercini e Genilson Passetti. Sacramento que cura feridas e restaura. Sacramento que compreende e transforma. Em meio a diversas fraquezas e imperfeições, é pela reconciliação que o Pai das Misericórdias acolhe, de braços abertos, o pecador arrependido. Se olharmos a palavra misericórdia na sua raiz, miserere quer dizer ter compaixão de dentro, né? Então, nós experimentamos de dentro. A palavra cordis, né, que completa a palavra misericórdia, quer dizer coração. Então, nós entramos no confessionário para experimentar essa misericórdia ou esta compaixão de dentro do coração de Deus ao coração do homem. Longe de ser um tribunal de condenação, o confessionário é a porta de entrada para a plena mudança de vida. Em tempos desafiadores, é inimaginável nos distanciarmos da amizade com Deus.
eu diria que aquilo que é bom deve ser buscado sempre. Não deixar para depois para experimentar a graça de Deus. Então, se você pecou contra um dos mandamentos, se você vai acumulando uma série de pecados que você costuma dizer pequenininhos, né? Tudo isso gera vício, gera pecado mortal. Então, ter a consciência de que quanto mais nos afastamos do pecado que gera morte, nós vamos experimentar a graça da vida. Pela confissão, deixamos de lado o pecado e colocamos Jesus como prioridade em nossa vida. Mas para que isso aconteça, é necessário vigiar e pedir a graça de Deus, da perseverança e da santidade como meta de caminhada. Como eu estou aberto para Deus? Eu estou de fato disponível a escutar a sua palavra e a colocar em prática? Nós falamos muito que o pecado é sempre uma ofensa a Deus, mas eu também apago a imagem de Deus em mim. Então, quanto de Deus está em mim? O sacramento não é uma ideia distante da nossa vida, o sacramento é algo próximo, que chega na nossa realidade. Por isso, não só um sinal, mas um efeito eficaz. Busque a confissão mais perto da sua casa, né? Se prepare para viver bem a Semana Maior, a Semana Santa. E agora nós vamos para Brasília, porque aconteceu uma solenidade no Congresso que destaca o valor da educação promovido pela campanha da fraternidade deste ano. Rodrigo Salles tem mais informações. Boa noite, Rodrigo, bem-vindo. Exatamente, Adriana. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. A homenagem aconteceu em uma sessão solene na Câmara dos Deputados, onde foi reconhecido o compromisso dos legisladores na elaboração de políticas públicas que possam favorecer uma educação de qualidade. O evento contou com a participação do secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela, e do bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Durante o evento, Dom Joel reafirmou que a Igreja constata que o processo de educação no Brasil é inacabado e devedor, e destacou ainda que não é possível brincar com a responsabilidade educacional. Além disso, o Poder Legislativo tem um papel importante como promotor de todo esse processo. Mudando de assunto, hoje, dia 7 de abril, Dia do Jornalista. E quem vira a notícia é aquele que tem a missão de informar todos os dias. E na Canção Nova é com um ingrediente a mais, um jornalismo a serviço da vida e da esperança. Jornalista é aquele responsável por apurar os fatos e transmiti-los com responsabilidade e comprometimento. Nos dias de hoje, a missão do jornalista se tornou cada vez mais importante. Os tradicionais jornais impressos, a TV e o rádio compartilham espaço com a internet. Ela mudou a forma como consumimos informação, mas também abriu espaço para as notícias falsas, conhecidas como fake news. Para o jornalista Paulino Neto, é neste contexto que o jornalista profissional ganha mais importância. Hoje, todo mundo tem um celular, todo mundo pode ter um blog e pode veicular as notícias, criar conteúdo. Porém, quem tem esse princípio, esse compromisso com a verdade, com a ética, com o verdadeiro jornalismo, vai se diferenciar. O advogado Raul Canal lembra que a liberdade de imprensa é fundamental para o livre exercício da democracia. A profissão do jornalista ela é fundamental, imprescindível para uma democracia clara, transparente. O papel do jornalismo não é elogiar, é criticar, é fiscalizar, é denunciar, é investigar. Jornalista é uma profissão indispensável. Pode observar que todo país onde há uma ditadura não existe uma imprensa livre, uma imprensa com liberdade de expressão. As decisões tomadas pelo governo federal aqui no Palácio do Planalto e que impactam diretamente as nossas vidas. Do Supremo Tribunal Federal, os mais importantes julgamentos do judiciário brasileiro. Brasília é palco de muitas decisões. E é por meio de nós, jornalistas, que você fica sabendo de tudo. Para a professora de jornalismo da Faculdade Canção Nova, o jornalista deve desempenhar sua função sem desanimar diante dos desafios. Realizar tudo com entusiasmo e com paixão dentro desse ambiente hostil que a gente tem vivido e desrespeito à profissão. Camila Castro é repórter de política na TV Canção Nova em Brasília. Ela reforça o valor da linha editorial da emissora, jornalismo a serviço da vida e da esperança. Então, todos os dias a gente está ali levando com muita leveza e, claro, sempre atendendo, sempre ouvindo a voz de Deus para que a gente não se perca no meio da notícia.
Daqui a pouco a gente volta com mais notícias daqui de Brasília. Obrigada, Rodrigo. Mas como é bom, né? Poder celebrar o Dia do Jornalista e a oportunidade de realizar nossa nobre missão com dignidade e busca da verdade. Mas também, e principalmente, é tempo de refletir sobre o nosso papel diante de um mundo tão diverso e exigente, onde se acentuam ideologias e fake news, geradores de confusão e de divisão na sociedade. Dia importante para meditar sobre o real significado do nosso trabalho, para sermos porta-vozes da paz, da esperança e da justiça, e também da solidariedade. É sobre quem somos, sobre o que e sobre como realizamos nossas atividades, sobre nossa conduta e atitude na vida pessoal e profissional. É sobre isso que refletimos no dia de hoje. Por isso pedimos que você reze por nós, para que nunca nos falte as luzes do Espírito Santo e a sabedoria que vem do alto na hora de desempenharmos a nossa missão de jornalistas, de evangelizar e informar pelos meios de comunicação. Estamos com 17% da nossa meta na campanha do projeto Dá-me Almas deste mês de abril. A Canção Nova conta com a sua ajuda para chegar aos 100%. Acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de fazer a sua doação e impulsionar esse novo jornalismo na Canção Nova. Obrigada pelo seu comprometimento e por sua fidelidade. E agora estamos no ar para tratar de um problema de saúde que atinge principalmente as mulheres. As varizes nas pernas, além de causar desconforto estético, pode provocar muitas dores. E no caso das gestantes, a situação pode ser ainda mais difícil. Mas em todos os casos, o melhor caminho é sempre a prevenção. De acordo com a medicina, 30% dos casos de varizes ocorrem nos homens e 45% acometem mulheres. Na gravidez, esse problema pode trazer muito desconforto. A Meriane tinha dilatação de algumas veias nas pernas, mas depois, com a gravidez, o hormônio progesterona provocou inchaços e surgiram as dores causadas pelas varizes. Com a preocupação, procurou logo um angiologista. Ele mesmo faz um exame, né, que vê as veias por dentro, etc. Sinto um pouco de dor, né, à noite geralmente, porque é de fato problema na circulação, né. Aí depois do exame, né, ele passou a meia de 3/4, que chama, que vai até o joelho. Essa meia ela tem uma compressão, né, e aí ela ativa a circulação. Por isso, o ideal, segundo o cirurgião vascular, é procurar logo o médico especialista antes mesmo de engravidar. Eu acho que a forma mais fácil de definir varizes e as pessoas entenderem é que a varizes é uma veia doente. É uma veia que cresceu, ela aumentou de tamanho. Ou seja, o sangue que era para circular normalmente, ele fica mais acumulado ali, ele fica mais preso. Nessas fotos de pacientes do Dr. Felipe, pessoas que procuraram logo um tratamento e os resultados são visíveis. A boa notícia é que, com o avanço da tecnologia na medicina, muitos tratamentos não são mais cirúrgicos. O laser é uma das ferramentas cada vez mais utilizadas nas clínicas, sem precisar de hospitalização em 70% dos casos. A gravidez, ela possui vários fatores que vão piorar as varizes. O principal deles é o aumento dos hormônios femininos. São hormônios, principalmente o estrógeno e a progesterona, eles vão dilatar essas veias, ou seja, a veia vai aumentar de tamanho, vai aumentar o sintoma. Pensando dessa forma, já que vai piorar, a ideia é tratar antes. Por quê? Muitas vezes, aquele problema que antes era uma coisa mais simples pode se tornar um problema que pode virar uma cirurgia. E, às vezes, no início, poderia ser contornado de uma forma mais tranquila, como uma aplicação, como um tipo de laser, alguma coisa do gênero. Legal, né? Que tecnologia interessante. E nós vamos continuar falando de saúde, porque um hábito antigo tem causado cada vez mais problemas, não só no corpo do homem, mas também gera impactos às contas públicas. É isso mesmo, Rodrigo Salles?
Isso mesmo, Wallace. De acordo com o governo, os custos com as doenças causadas pelo fumo têm tirado recursos bilionários de outras áreas de investimento. Todos os anos, cerca de 160 mil pessoas morrem precocemente no Brasil devido a doenças causadas pelo tabagismo. Além desse terrível cenário, o país perde cerca de 100 bilhões por ano com tratamentos e medicações aos pacientes. Segundo o Ministério da Saúde, a arrecadação de impostos sobre cigarros não chega a 13 bilhões. Outro fator que causa o prejuízo aos cofres públicos é o impacto do mercado ilegal de cigarros no Brasil, que reduz os preços médios do produto em cerca de 4% e é responsável por aumentar o consumo em outros 2%. Outro dado apresentado é a idade média que os jovens experimentam o tabaco, que é de 16 anos de idade, tanto para meninos quanto para meninas. Mas crianças de 8 anos já tiveram acesso ao tabaco. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é preciso prevenir o início do uso de cigarro e ofertar tratamento para fumantes, além de proteger as pessoas do fumo passivo. O tabagismo é reconhecido pela OMS como doença crônica, epidêmica, sendo a maior causa isolada, evitável de adoecimento e morte precoce em todo o mundo. A gente segue falando de saúde, mas agora vamos a São Paulo, porque temos novas descobertas relacionadas à Covid, né, Rodrigo Luiz? Boa noite. Boa noite, Rodrigo Salles, e boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, cientistas descobriram porque alguns pacientes com Covid registram inflamação grave, desenvolvendo dificuldades respiratórias e danos em múltiplos órgãos. Segundo o estudo, o coronavírus pode infectar e matar células imunes presentes no sangue e pulmões. De acordo com os autores do trabalho do Hospital Infantil de Boston, nos Estados Unidos, esses pacientes também geram anticorpos durante a infecção, que pode agravar tal inflamação. O estudo foi publicado na quarta-feira na revista científica Nature. Os casos de Covid diminuíram, mas em muitos pacientes ficaram as sequelas. Um problema bastante comum após a enfermidade é a queda de cabelo. Vládia teve Covid-19 e chegou a ficar internada em março do ano passado. A infecção provocou queda de cabelo. Por ter muito cabelo, né, sempre ter tido muito cabelo, eu sabia que existia assim uma queda normal diária. Mas eu percebi, quando eu estava internada ainda, eu estava no hospital, e eu percebi que meu cabelo estava caindo bastante, né, assim, além do normal na realidade. O médico dermatologista explica que muitos pacientes vieram até o consultório dele com o mesmo problema. O tipo de queda de cabelo que a Covid causa chama-se eflúvio telógeno, que é um termo técnico, mas nada mais é do que um processo acelerado do ciclo do nosso cabelo. E pode ocorrer por diversos tipos de causas. Pode ser após um procedimento cirúrgico, pode ser após um processo infeccioso como uma pneumonia, por qualquer motivo, pode ser após um implante dentário e também após a Covid. Queda de cabelo tem sido uma das sequelas mais comuns em pessoas acometidas pela Covid-19, sobretudo em pacientes graves. E isso pode acontecer até 3 meses após a infecção. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 1 em cada 4 pacientes relata queda capilar depois da Covid. A boa notícia é que o quadro é reversível. O importante é a gente diagnosticar a queda, o tipo de queda, porque tem mais de 100 tipos de queda de cabelo. Então, diagnosticando adequadamente, fechando esse diagnóstico de eflúvio telógeno, ele tem começo, meio e fim. Ou seja, a queda de cabelo ela é intensa, ela ocorre, mas ela tende a se recuperar ao longo de 3 até 6 meses e o cabelo volta a crescer naturalmente. Vládia fez tratamento e usou produtos específicos para o fortalecimento. O cabelo não é o mesmo de antes, mas a perda diminuiu. E me ajudou bastante não só a recuperar a parte dos cabelos que eu perdi, mas também me ajudou a recuperar a minha autoestima. E ainda falando de um assunto relacionado a esse tempo de pandemia, após passar a maior parte do tempo em isolamento, as crianças voltaram às escolas, mas têm encontrado dificuldades na socialização. A gente mostra agora o exemplo de uma escola que colocou planejamento de vida na grade curricular.
Depois de quase 2 anos longe dos bancos escolares, os filhos gêmeos da Camila, Antônio e Arthur, de 8 anos, sentiram um alívio ao voltarem a socializar na escola. Eu acho que eles ficaram mais ansiosos, né? Eu acho que essa falta de contato, distanciamento, né, dos amigos. Diante do aumento de casos de violência nos bancos escolares por conta do tempo em isolamento, algumas escolas estão reestruturando seu modelo de ensino. E nessa volta presencial às escolas, ensinar socialização se tornou bem importante. Nesse colégio aqui em São Paulo, aulas de projeto de vida e de comunicação não violenta já fazem parte do cotidiano. A gente tem que trabalhar esse desenvolvimento socioemocional das crianças, mas em diálogo com a família. E aí também a gente trabalha olhando para algumas situações que aconteceram. Por exemplo, uma briga no pátio. A gente traz esse contexto e discute no sentido de quais ações poderiam ter sido diferentes para que a violência não acontecesse. Uma das dimensões trabalhadas é o autoconhecimento, onde a gente promove para a criança a reflexão, o diálogo e o ressignificar os conflitos vividos diariamente dentro da escola, dentro de casa. Entender que a violência, ela acontece com as minhas expressões, com aquilo que eu escrevo na rede social. E neste aprendizado, que vai além do ensino regular e envolve o socioemocional, muitas crianças conseguem ver a violência com outros olhos e se socializam mais e melhor, como os filhos da Camila. Agora é como se eles estivessem voltando para um espaço que já era deles, né? E acabam acontecendo alguns conflitos e a escola junto com a família vem trabalhando, né? E com certeza melhorando as relações. A gente fica por aqui, mas amanhã logo cedo, depois do programa Sorrindo para a Vida, tem informação direto da capital paulista no CN Notícias, edição da manhã. Boa noite a todos vocês, o Wallace. A Caixa Econômica Federal libera amanhã a consulta ao saque extraordinário de até R$1.000 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Será possível fazer a consulta pelo aplicativo FGTS nas agências da Caixa ou pelo site oficial. Na consulta, o trabalhador poderá saber quanto tem direito de sacar, informar se deseja não receber os valores e consultar o calendário de pagamentos. A liberação do saque extraordinário do FGTS foi uma tentativa do governo federal de injetar mais dinheiro na economia. A expectativa é que 42 milhões de brasileiros sejam beneficiados pelo saque, com injeção de 30 bilhões de reais na economia. O valor do saque é de até R$1.000 por trabalhador, levando em consideração a soma dos saldos disponíveis nas contas do FGTS. O pagamento começa no dia 20 de abril e leva em consideração a data de nascimento do trabalhador. Na data determinada, o dinheiro será depositado no aplicativo Caixa Tem, onde será possível movimentar o valor dentro do próprio aplicativo. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra, para o Canção Nova Notícias. E agora uma boa notícia para o consumidor, é o fim da taxa extra nas contas de luz. Vamos voltar a Brasília com informações de Rodrigo Salles. Rodrigo? Isso mesmo, Adriana. A partir do dia 16 de abril, não haverá mais cobrança de taxa extra na conta de luz, o que pode gerar uma economia de até 20% na conta. O anúncio da volta da bandeira verde foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro. As bandeiras tarifárias refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica e é dividida em níveis. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, significa que a conta não sofre nenhum acréscimo. A bandeira amarela significa que as condições de geração de energia não estão favoráveis e a conta tem acréscimo. A bandeira vermelha mostra que está mais caro gerar energia naquele período. E a bandeira preta representa escassez hídrica e é a mais cara do sistema. Ela incide nas contas de luz desde setembro de 2021 e foi implantada na tentativa de cobrir custos adicionais diante das medidas adotadas para enfrentar a escassez hídrica.
Mas hoje uma boa notícia foi divulgada pelo Ministério de Minas e Energia. A partir do dia 16 de abril, a bandeira tarifária de escassez hídrica será encerrada e será adicionada a bandeira verde, sem cobrança adicional. O presidente Jair Bolsonaro antecipou a informação no Twitter. De acordo com o governo federal, com a manutenção das atuais condições de chuva, a perspectiva é permanecer com a bandeira verde até o final do ano. Um alívio para os consumidores, que devem economizar cerca de 20% na próxima conta de energia. Com certeza vai melhorar, porque qualquer descontozinho que tiver, né, já é alguma coisa, porque as coisas estão tudo subindo, né, não tem desconto para nada. Qualquer desconto que tiver já ajuda, né? Uma última informação. A partir de hoje, a apreensão de veículos usados para o tráfico de drogas passa a ser permitida, mesmo que comprovado que a compra tenha sido de forma legal. Até então, só era permitido o recolhimento de automóveis adquiridos ilegalmente. Também, com um novo texto, caso haja interesse das forças de segurança, os veículos vão poder ser incorporados aos órgãos de segurança pública. A gente fica por aqui, desejando a você uma ótima noite. O Brasil é o segundo país que mais passa tempo na internet e o terceiro que mais usa as redes sociais. Verdade. E o que não sabemos é que os constantes avanços tecnológicos incluem ferramentas e serviços que aceitamos sem saber a finalidade de seu uso. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais determina que os cookies devem ser transparentes ao usuário. Ela vem para disciplinar os fornecedores e garantir para nós consumidores tudo que a gente for fazer aqui esteja seguro. Mas será que nós sabemos o que são cookies? Eu já ouvi falar, mas a internet, né, navegador. Acho que são aqueles biscoitos com gotas de chocolate. E o senhor aceita ou elimina os cookies? Para mim, desenrolar o processo, eu acabo aceitando. O senhor sabe o que são cookies? Não, já ouvi falar, não sei. Você já aceitou cookies ao navegar pela internet? Não. Reações como essas se tornam comuns, pois os tradicionais cookies deixaram de ser apenas biscoitos e se tornaram pequenos arquivos para computadores e celulares. Mas o que eles têm em comum é que se torna impossível aceitar apenas um. Vamos entender o cookie como um pequeno arquivo que é transferido para a sua máquina com o propósito de compartilhar informações que nós não enxergamos, que vai permitir uma experiência, uma navegação, vamos dizer assim, melhor para o usuário. Algumas pessoas, por medo, não aceitam os termos em busca de uma maior proteção de seus dados pessoais. Eu tenho medo até que pode ser vírus, né? Hoje em dia todo mundo fazendo fake. Porque não são confiáveis. A ferramenta existe desde os anos 90 e com os avanços tecnológicos, rapidamente ganhou diversos propósitos. Mas afinal, aceitar todos os cookies é seguro? Uma das maneiras que os hackers utilizam para entrar, invadir a sua máquina é através desses programas, desses cookies. Eles colocam esses programas dentro da sua máquina e executam um algoritmo lá dentro, onde ele é capaz de obter informações suas. Segundo o Davilmar, toda tecnologia tem seus riscos e com os cookies não é diferente. Então é preciso tomar algumas medidas de precaução. Configurar o seu ambiente, seu navegador, por exemplo, você vai sair do navegador que ele limpe os cookies, que ele limpe essas variáveis. Ou você vai até o serviço de gerenciamento do seu navegador e você gerencia o que você quer permitir ou não. Olá, Wallace, boa noite para você, Adriana e a todos de casa. A sexta-feira promete mais calor e sol no centro-oeste, Wallace. Geralmente no outono e no inverno as chuvas diminuem. São estações com umidade do ar mais baixa e tempo seco. No centro-oeste isso já é sentido. O calor vem sendo destaque na região, resultando em umidades mais baixas durante os períodos com maior calor. Para amanhã a umidade ficará em 29% no sul do Mato Grosso, 30% no Mato Grosso do Sul e 19% nas proximidades do Distrito Federal. Portanto, você que mora na região, se atente à hidratação do corpo. A chuva chega de forma isolada por todo o território e as temperaturas ficam entre os 23 e 36 graus em Cuiabá, 22 e 33 graus
Em Campo Grande, 21 e 32 graus. Em Goiânia, 19 e 29 graus. Em Brasília. Falando em chuva, aqui no Sudeste os episódios diminuem. O sol deixará o dia mais quente nos 4 estados, porém você pode esperar pela chuva, que deve aparecer entre a tarde e a noite, com risco de trovoadas, principalmente no oeste e sul de Minas Gerais, com 16 milímetros de acumulados de chuva. Em São Paulo, principalmente na região litorânea, 16 milímetros e no Rio de Janeiro, 5 milímetros. Subindo o mapa, a chuva mais volumosa se concentra no leste do Amazonas, no Acre, em Roraima e no Amapá, com acumulados de 20 milímetros no Amazonas. No Nordeste, sobre a extensão da região litorânea do Maranhão até o Rio Grande do Norte, com 24 milímetros no estado maranhense. E por fim, no extremo sul, muita chuva e temporais em áreas dos 3 estados, chegando aos 24 milímetros no Rio Grande do Sul. O sol vai aparecer apenas no centro-oeste do Rio Grande do Sul, com temperaturas que atingem máxima de 22 e mínima de 19 graus. Em Porto Alegre, máxima de 24 e mínima de 21 graus. Em Florianópolis, e máxima de 26 e mínima de 16 graus em Curitiba. Volto aqui com vocês, o Wallace e a Adriana. Valeu, obrigado, Yara. Hoje, o Papa Francisco recebeu o novo embaixador da Ucrânia, Andriy Urash, que entregou suas credenciais ao pontífice. Andriy tem 53 anos, é casado e tem 3 filhos. Como de costume, a conversa diplomática foi privada. Durante a visita, Andriy também se encontrou com o secretário da Santa Sé, o cardeal Pietro Parolin. Durante a catequese de ontem, o Santo Padre criticou os fortes bombardeios da guerra entre Rússia e Ucrânia e lamentou a perda de tantas vidas inocentes. Agora nós vamos à Terra Santa, porque nossa equipe traz uma reportagem sobre as raízes do Antigo Testamento. Um sacerdote de Beit Shaur, perto de Belém, tem organizado encontros para o estudo do Antigo Testamento. Em Beit Shaur, cidade onde se encontra o campo dos pastores Padre Issa e Jazim, pároco latino, organiza encontros para o estudo do Antigo Testamento. Em geral, temos notado que as pessoas têm pouco conhecimento sobre o Antigo Testamento, um fato observado tanto nas nossas escolas como entre os nossos fiéis. O Antigo Testamento é um mistério para nós. Quando tive a oportunidade de participar desse curso, me inscrevi imediatamente porque queria saber mais sobre o Antigo Testamento, sobre as profecias que são mencionadas e que anunciam a vinda de Cristo, a vinda do Salvador. Durante os encontros, os textos são interpretados e analisados, e os participantes ainda aprendem o alfabeto hebraico para melhor compreender os textos do Antigo Testamento. Uma das coisas sobre a qual nos concentramos foi conectar a pessoa do rei Davi a Abraão, como se a descendência que Deus havia prometido a Abraão tivesse se tornado realidade na pessoa do rei Davi. De fato, durante o seu reinado, a terra estava unida, assim como todas as tribos estavam unidas. Quem notou isso? São Mateus, que diz que Jesus é descendente de Davi, filho de Abraão. Podemos ler a Bíblia sozinhos e encontrar coisas novas, mas é difícil entender seu verdadeiro significado. É importante conhecer nossas raízes como cristãos. Por meio de nossas mídias sociais, fazemos a divulgação do curso com antecedência e depois publicamos a gravação do encontro. A iniciativa do Padre Jazim de difundir o conhecimento do Antigo Testamento e da Bíblia está de acordo com o desejo do Patriarcado Latino. O Patriarca Latino de Jerusalém nos pediu para ter um plano claro em nível diocesano a partir do início do próximo ano letivo, para ajudar as pessoas a ler e entender a Bíblia. Em Varsóvia, na Polônia, o frio congelante e a neve não afastaram um grupo de homens que, em procissão, rezam toda semana pela paz na Ucrânia. Meditar a vida de Jesus nas contas do Rosário tem sido fundamental contra a guerra ao longo da história. Em todo o mundo, a motivação tem sido a oração do terço, clamando pelo fim da guerra na Ucrânia. Em Varsóvia, na Polônia, um grupo católico promove o Terço dos Homens toda semana. Hoje, o grupo compartilhou fotos impressionantes em sua rede social.
centenas de homens enfrentaram o rigoroso frio e a neve para pedir a intercessão de Nossa Senhora. Eles caminharam sobre a neve rezando pela paz e carregando uma imagem de Maria. A devoção dá coragem e incentiva os esforços de oração pela paz. Emocionante. E que a gente faça o mesmo. Reze pela paz, rezemos o terço em família. E a força da oração ela é capaz de mudar o mundo, né? O Canção Nova Notícias termina aqui, mas o nosso jornalismo continua logo mais com o programa Além da Notícia, com Ronaldo da Silva, né, Adriana? Isso mesmo. Hoje o Ronaldo recebe Dom Francisco Falcão, bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil. A conversa vai ser sobre os preceitos da fé e da tradição durante a Semana Santa. O Além da Notícia começa às 10 da noite aqui na TV Canção Nova. Vale a pena conferir. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.